Bem-vindos. Mais um módulo do nosso curso de terapia familiar. E este módulo é extremamente importante. Há uma ferramenta chamada TREC, Terapia Racional Emotiva Comportamental, desenvolvida por Albert Ellis. E essa ferramenta será muito útil na condução aí do seu trabalho como terapeuta familiar. Nós a aplicaremos aqui mais especificamente para conflitos relativos ao casal. O curso, ele aborda ali o relacionamento da família como um todo. Vocês vão ter também um módulo que trata mais do comportamento infantil. Nós vimos também as fases de desenvolvimento da família, mas há essa questão extremamente importante quando falamos de família, o relacionamento do casal, que é o cerne da família, ok? Por isso nós falaremos hoje dessa importante ferramenta. Ela traz os mesmos princípios da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que nós também vamos ver ainda neste curso, com uma abordagem que leva os pacientes à racionalização dos problemas e de suas cognições e padrões de comportamentos. Então, o foco é levar o paciente a racionalizar os problemas que ele está enfrentando e os comportamentos. As características. É uma das primeiras abordagens cognitivas para a intervenção em psicoterapia. É de fácil manejo clínico e aproxima rapidamente terapeuta e paciente para o trabalho colaborativo. Podemos vê-la como uma ferramenta clínica que, em curto espaço de tempo, pode promover melhor ao paciente em psicoterapia, motivando para a mudança cognitiva e a resolução de seus problemas. Foco do início do trabalho. Mudar, inicialmente, significa aceitar sua condição. Este é o primeiro passo. Ninguém pensa em mudar se ele não identificar em si mesmo deficiências. Então, estas deficiências são o agente motivador para a busca de mudança. Algumas pessoas não buscam ajuda de um terapeuta, de um profissional habilitado, por não identificar as disfuncionalidades, nem do relacionamento, nem de si mesmo. Então, o primeiro passo é mudar. Mas, para haver mudança, tem-se que aceitar a condição, ou seja, eu realmente tenho um comportamento disfuncional, ou o nosso casamento não vai bem, precisamos de ajuda. Existe uma pessoa perfeita? Não. Você é simplesmente uma pessoa que ora acerta e ora erra. É uma pessoa que, em pensamentos, sentimentos e atitudes, uma pessoa que tem pensamentos, sentimentos e atitudes que são positivos, negativos e neutros. Então, não há uma perfeição nem no seu comportamento, nem no comportamento do seu cônjuge. E não adianta esperar isso do outro, nem de si mesmo. Você é uma pessoa que, como qualquer outra, vai acertar, vai errar. Você pensa, você raciocina, você busca dentro de si aquilo que já recebeu. Então, as suas reações são um processo natural do que você tem. E o que você tem, a vida te deu. As interações que você fez geraram em você. São advindas dos pais, da sua família, de amigos, de professores, de todo um círculo de amizade. E você reage por elas. Então, eu preciso compreender isso. É o primeiro passo. A TREC
terapia racional, emotiva, comportamental, ensina as pessoas a classificar cada ação individualmente e não a si mesmo como um todo. Como também o seu parceiro. Então, essa análise não fazemos apenas de nós, mas também do parceiro ou parceira. Então, eu não vou avaliar a relação como um todo, mas eu vou identificar cada comportamento. E é em cima de cada comportamento que nós teremos uma ação terapêutica. E não classificar a ação como um todo. Inclusive, isso é um grande erro. Você vê alguém reclamando do parceiro, da parceira, dizendo que não tem jeito, que quer, inclusive, terminar o relacionamento. Bom, se você perguntasse para ele quais são os problemas, ele falaria ali por horas. Mas se você iniciar a sessão, então, olha, eu preciso conhecer quem é o seu parceiro ou a sua parceira. Cita para mim algo positivo que você vê nele. Não vai ser difícil ela citar. Olha, ele é muito trabalhador. Ou ela zela bem da casa, cuida bem dos filhos. Ela é uma mulher confiável. E aí você vai estimulando em termos de atributos do homem ou da mulher. E você vai ver que daqui a pouco são inúmeros os atributos positivos que ele vai destacar. E muitas vezes, dentro de tudo isso, aí você, após esse panorama que o queixante vai ali apresentar sobre o seu cônjuge, dentro de atributos positivos, então você pergunta, e qual é a sua queixa dele mesmo ou dela? E aí você vai ver que aí se torna, só de você fazer isso, a queixa se torna pequena dentre uma lista de atributos positivos do indivíduo. O que acontece? É que temos a mania de generalizar. Você tem um problema, dois problemas, mas por causa de dois problemas você diz que o seu casamento vai muito mal. Que esse relacionamento já não tem jeito. E na realidade não é assim. Nós maximizamos as coisas, ampliamos. E temos a tendência de olharmos mais o que é ruim, o que está errado. Isso chama a nossa atenção. Mas quando paramos para avaliar o que está certo, o que está indo bem, o que são atributos positivos, o que são qualidades, nós quase não percebemos isso. Porque isso não me incomoda. Quem vai se incomodar com o que está dando certo? Com uma qualidade do cônjuge? Ninguém se incomoda. Ela é positiva, ela agrada, então ela não te chama atenção. O que vai te chamar atenção é o que ele está fazendo de errado, ou o que te incomoda. Então, isso vai martelar na sua cabeça. Isso vai tomar uma dimensão muito grande, porque é o que está te incomodando. Mas se você elencar os pontos positivos do seu parceiro ou parceira, você vai ver que talvez esse problema é mínimo em relação aos atributos positivos que ele tem. Quando compreendemos os outros, portanto, abrimos o caminho para a nossa própria compreensão. É a compreensão das perturbações dos outros, a compreensão das perturbações dos outros nos ajuda na batalha que travamos para compreendermos nossas próprias tendências neuróticas. Aí aqui até uma obra você pode adquirir, Como Viver com um Neurótico, em casa e no trabalho. É uma obra de Albert Ellis. Isso está na página 19. Então, quando eu começo a compreender as perturbações dos outros,
eu começo também a compreender as minhas, a observar minhas tendências neuróticas, o meu comportamento inadequado. Este olhar tem que ser equilibrado. Eu não posso observar no outro todas as suas falhas, ressaltá-las, mas não ter um olhar para as minhas. Isso me ajuda a ser mais flexível com o outro. Então, esse olhar tem que ter via dupla, ok? Isso me ajuda a me compreender, me conhecer melhor, como também eu estou observando as atitudes do outro. Quando eu percebo minhas falhas, eu tenho tolerância com as falhas do outro. Quando eu olho os atributos positivos, as qualidades do outro, eu consigo também enxergar as minhas. Então, esse é um exercício que devemos fazer. Olha na imagem, o casal aí diante do terapeuta. Ele não me respeita, né? Levou uma torta na cara. E ele ali, como palhaço, ela não tem senso de humor. Então, resumindo, cada um está defendendo a sua razão. Ela, mais séria, não é de brincadeira. E aí vê como desrespeito a brincadeira dele. Logicamente, aqui foi magnificado, né? Foi levado a extremo, essa torta na cara. Mas não é isso, representa o quê? Ele é o camarada brincalhão, é o camarada que mexe com ela e ela vê isso como desrespeito. Ele, por sua vez, se queixa porque ela não tem senso de humor, não é a pessoa divertida que ele queria. Compreender e ajudar os outros depende consideravelmente da maneira como vemos as coisas. A maioria das pessoas ficam tão envolvidas com seus problemas e preocupações que quase não tem tempo para compreender o ponto de vista alheio. Se conseguirmos ver as coisas sob o prisma de outro, podemos muitas vezes prestar uma inestimável ajuda. A própria essência de sua perturbação emocional, como a essência de todas as pessoas, consiste na sua imensa necessidade de amor, na sua crença irracional de que simplesmente precisa conseguir o amor e de quase todos aqueles que conhece. E enquanto pensar deste modo, você se sentirá perturbado. Então, isso é uma realidade. As pessoas, elas têm uma necessidade de serem amadas, e algumas mais do que as outras. O que significa isso? Nós queremos que a atenção seja sempre voltada para nós, nós queremos receber palavras de carinho, de afeto, gestos de afeto e de carinho. Nós temos uma dependência, porque na nossa mente, se estas coisas não acontecem, não estamos sendo amados. A outra pessoa não nos ama como nós gostaríamos. Mas aí nós temos um problema. A sua autoestima não pode estar alicerçada a isso. Você, primeiramente, precisa gostar de si mesmo. Esse é o ponto de partida. E eu preciso gostar de mim mesmo a ponto de entender que as pessoas naturalmente irão gostar. E aquele que necessariamente não gostar, isso não é um problema. Nem todos vão gostar de você, ou nem todos precisam manifestar um gesto de amor para que você se sinta bem. Sentir-se bem é um ato interno. Eu preciso me sentir bem comigo mesmo. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Como eu me vejo? O que conquistei? Como são os meus relacionamentos? Então eu preciso fazer uma radiografia de mim mesmo para então gostar do que eu estou vendo. Vamos aí para algo bem atual. Preciso fazer minha selfie
retratar a minha imagem e gostar do que eu estou vendo. Não tem momento em que você faz a selfie, não ficou boa não, deixa eu fazer outra. E aí, até que você ajusta aquela, gostei dessa aqui, fiquei bem. Então, na realidade, a autoestima está ligada a isso. Não pode estar ligada ao que as pessoas vão falar ou como as pessoas vão me tratar. A autoestima tem que estar ligada ao que eu sinto em relação a mim mesmo. Como eu me vejo. Não adianta eu dizer para você, quando você fez a selfie, ó, ficou legal, hein? E você olhou, mas eu não gostei não, deixa eu fazer outro. Não é assim? Então não é o que eu disse para você que vai determinar se a selfie ficou boa ou não. Mas é você olhar, poxa, gostei do jeito que saiu essa foto. Isso é exatamente autoestima. Você tem gostado do que você vê. Olhar-se no espelho e gostar de você como você é. É o que você construiu. Qual foi a sua construção até aqui? Isso é a sua selfie. É o que você é. Você gosta? Isso vai determinar a autoestima elevada ou baixa autoestima. É você gostar do que você está vendo, do que você construiu até aqui. Se você tem esse ponto de partida bem alicerçado, você não é tão dependente mais do que vai ouvir ou dos gestos. Fazem parte? Sim, claro. São manifestações de afeto, de carinho, de amor. Mas você não é mais dependente deles. Ok? Então você se torna uma pessoa bem resolvida. Pessoas que tiveram carência de amor na infância são mais dependentes dessas coisas. E se tornam mais possessivas. Querem exclusividade de amizade, do relacionamento. É como se o marido ou a esposa não pudesse ter outros links de relacionamento porque ele quer exclusividade. Isso é apenas carência. Carência lá da infância, que não recebeu o amor que deveria. Isso o terapeuta tem que trabalhar, tem que tratar. Durante a prática clínica, estimular os pacientes, verbalmente em princípio, a praticar descrições sobre nossos comportamentos que os transforme de incorrigíveis a corrigíveis. O que foi aprendido pode ser desaprendido, ou melhor, substituído. Então eu preciso estimular meu paciente a fazer observação e em cima da observação nós trabalharmos alterações, correções. Por isso que a TREC é a terapia racional. Vamos racionalizar juntos. Vamos questionar. Vamos pensar de forma diferente e buscar caminhos diferentes na forma de falar, na forma de se comportar e na forma de sentir. Por que você se sente assim? Algumas vezes, aquilo que você aponta como um problema no seu cônjuge é um problema seu. Algo que não foi bem resolvido em você, uma carência que você tem. Algumas pessoas, e aí principalmente do sexo feminino, buscam no marido a figura do pai. Não conseguiram separar o que é pai e o que é marido. Elas têm um modelo masculino do pai, muito presente, prestativo, que era pai, não era marido. O pai não é meramente um companheiro, ele é mais do que isso. E aí ela olha para o marido buscando a identidade do pai e não encontra, principalmente se o pai foi extremamente zeloso. E aí ela tem dificuldade de relacionamento. Mas nesse caso o problema não está no marido, o problema está nela, que não entendeu que há uma diferença entre marido e pai.